Olá, alquimistas! Bem-vindos de volta! Eu sou a Sofia Rocha e você está assistindo Que Alquimia é Essa? Hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante. Eu vou falar um pouco sobre antimicrobianos. Mas primeiro, vamos pensar o que é um antimicrobiano. É uma substância capaz de inibir o crescimento de micróbios, como bactérias e fungos. Eles incluem os desinfetantes, os antifúngicos e os antibióticos. Os desinfetantes são aqueles que usamos na limpeza da nossa casa, como os à base de cloro. Os antifúngicos e os antibióticos são aqueles que utilizamos quando estamos com algum tipo de infecção, na pele ou na garganta. Muitos de vocês já fizeram o uso de algum antibiótico na vida, mas considerando a enorme diversidade de bactérias no mundo, como que o médico sabe qual antibiótico correto prescrever para aquele paciente? Simples, tudo isso depende da ciência. Para conhecermos um micro-organismo, ele deve ser cultivado em laboratório para identificação da sua espécie. E para podermos entender as formas de crescimento e as melhores condições para ele se desenvolver. Entendendo esse comportamento, nós podemos criar estratégias para impedir ou controlar a sua proliferação. No laboratório, também somos capazes de identificar qual o melhor antibiótico para combater aquela bactéria em questão. Para isso, utilizamos um teste chamado antibiograma. Nome complicado, né? Mas ele é bem simples. Vamos dar um exemplo. A bactéria S, que foi isolada de um paciente com dor de garganta, ela foi semeada, ou seja, espalhada em uma placa de Petri contendo um meio de cultura, ou seja, um tipo de uma gelatina incolor, que possui os nutrientes necessários para que essa bactéria S se multiplique. Nas placas de Petri são adicionados discos de filtro de papel cortadinhos, contendo antibióticos diferentes em cada um deles. As placas são colocadas em uma estufa a 37 graus, para que as bactérias cresçam. Enquanto isso, o antibiótico ele migra pelo meio de cultura. Caso a bactéria seja sensível a esse antibiótico, ela não vai conseguir crescer em volta do disquinho de papel. Como vocês podem ver na imagem, vai ocorrer a formação de um halo em volta do disquinho. Isso significa que ela não consegue chegar perto desse antibiótico. Então quer dizer que ele é eficaz. Caso o antibiótico não seja eficaz, a bactéria vai conseguir crescer bem rente ao disco. E esse halo ele vai ser quase invisível. Assim, podemos definir qual antibiótico é o mais eficaz contra aquela bactéria. E podemos auxiliar o médico a definir qual o tratamento. Mas vale lembrar que as bactérias se multiplicam muito rápido. E se você não tomar o antibiótico de forma correta, elas vão conseguir driblar o tratamento e continuar vivas. Se o doutor pediu para vocês tomarem 7 dias corridos, de 8 em 8 horas, vocês devem ser restritos nesses horários e não podem deixar de tomar só porque estão se sentindo melhor. Sabe o que acontece quando você deixa de tomar o antibiótico? Quando você toma as primeiras doses do antibiótico, as bactérias que estão se multiplicando, elas vão começar a morrer. No entanto, há algumas bactérias que são um pouco mais fortes e elas vão continuar lá se multiplicando. Opa, a gente deve eliminar logo essas bactérias mais fortes, né? É por isso que devemos continuar tomando o antibiótico como prescrito pelo doutor. Aí, teve 2 dias que você estava cansado, não quis tomar, um final de semana que você quis beber, não tomou antibiótico. Sabe aquelas bactérias mais fortes que sobraram? Elas vão continuar se multiplicando. E agora só vai sobrar bactéria forte. E isso se chama resistência bacteriana. Quando você deixa de tomar o antibiótico corretamente, você colabora para que essas bactérias mais fortes continuem e elas possam driblar o tratamento do antibiótico, porque agora elas são muitas. Você já ouviu falar em superbactérias? São essas bactérias mais fortes que restaram no seu corpo. Elas também são conhecidas como bactérias multiresistentes, ou seja, elas são resistentes a vários antibióticos. E há algum lugar específico onde essas bactérias são mais frequentes? Sim, elas são mais frequentes em ambientes hospitalares, como unidades de terapia intensiva, UTI, e centros médicos, por conta da imunidade mais debilitada dos pacientes. E aquela sobrinha de antibiótico na minha gaveta?
Eu posso tomá-la quando tiver alguma dor de garganta? Não deve. Você só deve tomar antibiótico prescrito por médicos ou dentistas, que são capazes de saber se você está com infecção e se aquele antibiótico é o mais correto para aquele tratamento. Nunca utilize antibióticos sem prescrição. Caso você tenha um restinho na sua gaveta, não jogue no vaso sanitário, pois ele pode cair no meio ambiente e selecionar as bactérias mais fortes de lá também. Se você tem algum remédio vencido ou restinho que você não vai utilizar, devolva na farmácia mais próxima, pois eles serão capazes de fazer o descarte correto. Tomando esses cuidados, você consegue contribuir para combater a resistência bacteriana. Por hoje é só, alquimistas. Muito obrigada. Até a próxima.